som baixou, né? Outra coisa, mas... E é isso aí. Agora são 18 horas e 2 minutos. Programa Desafios do Aquecimento Global. Comigo está o Sol, aqui na Rádio Mundial. Você que acompanha aqui no 95,7 FM, no 660 AM. Só quero lembrar aos ouvintes que estão acompanhando agora, muita gente às vezes está no carro, está no trânsito, os horários que nós estamos aqui com essa programação. Então, é segunda-feira às 8h30 da manhã, na terça às 18 horas, toda terça-feira às 6 horas da tarde. Na quarta-feira, amanhã estaremos aqui às 12 horas também. E toda sexta-feira às 7h30 da manhã, bem cedinho. E sábado, todo sábado, ao meio-dia também. E é um programa que trata de educação ambiental, trata de assuntos, ações, trata de informações, conhecimento, tudo voltado para melhorias socioambientais. Tudo aquilo que venha melhorar o nosso planeta, tudo aquilo que venha melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje eu tenho aqui um entrevistado super especial aqui, uma entrevista muito interessante. Peço a você que preste bastante atenção, que você vai gostar do que você vai ouvir hoje aqui no nosso programa. Então eu tenho aqui comigo o Luciano Coelho, que ele é de uma entidade, uma ONG, chamada Um Teto para o Meu País. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, boa noite, Sérgio. Então, agradecer aqui a sua presença, obrigado pelo esse tempo dedicado aqui para essa entrevista. E quem não conhece ainda essa entidade, uma entidade relativamente nova aqui no Brasil, mas que, pelo que nós já estamos acompanhando, pelo propósito e pelos resultados que nós estamos sabendo que já estão acontecendo, vocês vão ouvir bastante falar sobre essa entidade. E o que depender de nós aqui na Rádio Mundial, aqui, principalmente na nossa programação, vamos falar bastante. Inclusive, me coloco aqui eu com a Maria Amélia, que é a nossa produtora, que está sempre organizando conteúdo aqui para mim. Nos colocamos aqui como um canal para divulgar para a comunidade, para a nossa sociedade, porque aqui é interessante, porque nós temos um raio de audiência aqui de São Paulo, olha, vai até Piracicaba, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. Então, no entorno de até uns 150 quilômetros em volta de São Paulo, pega na Baixada também, no litoral. Então, é um público muito interessante, que vai ter acesso a esse trabalho que vocês estão fazendo e que nós estamos fazendo aqui de uma maneira assim, muito prazerosa, porque eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito, não só os resultados diretos que vocês estão promovendo, mas também o impacto indireto, que nós vamos conversar isso aqui no nosso programa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Luciano Coelho. É um jovem universitário. O Luciano é recém-formado, já é formado, mas você está fazendo pós-graduação, Luciano, agora? Isso, eu estou fazendo pós-graduação em marketing. Mas o Luciano, ele é o diretor comercial da entidade Um Teto para Meu País Brasil. Isso. Por quê? Porque é a unidade Brasil de uma entidade que já opera em 19 países da América Latina. 19 a gente países. Fala que é uma organização latino-americana e por isso a gente dá o nome de Um Teto para Meu País Brasil. Que é a filial, Exatamente. É um braço de atuação dentro do Brasil. E o Luciano é o responsável pela área de recursos, pela área de comunicação, pela área financeira e jurídica. Ou seja, você é o cara mais importante lá, então. Na verdade, eu tenho uma outra pessoa que trabalha comigo, o Ricardo Monteiro, que é o diretor social, que é responsável pelo projeto, pelo andamento do projeto e trabalha lado a lado comigo. Dentro dos outros diretores, cada uma dessas áreas tem um diretor atuando com a gente lá pelo projeto. Então, Luciano, vamos ganhar, assim, cada minuto aqui é precioso para que a gente quer que o pessoal conheça o seu trabalho. Então, vamos economizar o máximo, assim, de rodeios e vamos direto ao assunto aqui. Quem está ouvindo vai ficar muito interessado em saber mais.
eu tenho certeza. Conte-nos um pouco sobre o início dessa entidade, da sua entidade, dessa ONG, Um Teto para o Meu País. A origem, né, quando é que foi fundada, depois, quando começou o projeto no Brasil. Já estou colocando dois assuntos aqui, as duas perguntas iniciais da nossa pauta e, principalmente, Luciano, o propósito. Claro. Para a gente não se alongar muito, eu vou resumir a história do Teto, mas Um Teto para Meu País surgiu no Chile, né? A gente teve a fundação da organização lá em 97, com um padre jesuíta que começou a trabalhar com universitários e voluntários daquela região, no combate à extrema pobreza daquele país. Até 2001 esse trabalho foi feito apenas no Chile, teve um crescimento muito forte, né, um combate à extrema pobreza muito forte, e a partir de 2001 a gente começou a expandir a atuação da organização para outros países. Então teve um terremoto em Peru e El Salvador em 2001, Um Teto para Meu País foi até esses países para trabalhar nessa situação de emergência e se instalou nesses países, e a partir daí começou a ampliar seus trabalhos para outros países. Hoje a gente está em 19 países da América do Sul, agora o último país que foi implantado, Venezuela, e o Brasil a gente está atuando desde 2007. Mas 19 países já abrange quase toda a América do Sul. Toda a América Latina. Qual o país que não está? A gente também tem países, México, por exemplo, que a gente está atuando, que não está na América Latina, a gente chama de América Latina. Mas também é um país muito forte que a gente está trabalhando. Basicamente toda a América Latina. Pois é, então, 19 países. Está no Equador? Tá. Tá, Venezuela, você acabou de falar. Bolívia? Está no Uruguai. Uruguai, Paraguai. Argentina. Quer dizer, então, vocês vão saber aqui o propósito, que é o seguinte: basicamente trabalha o início, que é vamos dizer, a parte mais impactante, que mostra um resultado assim rápido, é a construção das casas para essa população que está em estado de risco, não é nem de emergência, né? Exatamente. Famílias que não têm um teto. Esse combate à extrema pobreza, ele acontece em vários níveis, é um processo a longo prazo, mas onde tem um início em construção de casas de emergência. Então são comunidades, favelas, assentamentos, onde existe uma condição muito precária, né, de vida dessas famílias, onde elas vivem em barracos feitos de papelão, feitos de plástico. Não é a favela que a gente está acostumado a ver nos filmes ou na TV, é uma situação muito mais precária que essa, onde essas famílias estão em condições de risco todos os dias. Quer dizer, essas favelas que a gente vê pela TV e vê eu estou falando isso porque eu estive numa ação, claro, com vocês aqui em Carapicuíba e vi o tipo, né, de comunidade que vocês atuam. E eu não imaginava, já tive em outras favelas, mas não imaginava que existia uma situação tão degradante assim aqui dentro de São Paulo, como esse local que eu estive lá. Ou seja, quem vê favelas na TV e tudo, não tem nada a ver com o local que vocês atuam, que é um lugar muito mais pobreza, né? Exatamente. As pessoas isso não é uma coisa apenas do Estélio, que não conhecia essa pobreza. As pessoas no Brasil não conhecem realmente a pobreza que a gente trabalha. Essa pobreza, essas favelas são favelas atrás do que a gente está acostumado a ver, né? São favelas que têm uma precariedade muito grande e famílias que precisam de uma ação de emergência nesse momento, enquanto ninguém consegue dar uma solução melhor. Então é aí que o Teto para Meu País entra para atuar com a construção de casas de emergência. Naquela ação que nós estivemos lá, naquele domingo, o pessoal comentava, os voluntários, né? Comentava assim: nossa, realmente isso aqui é um submundo. Exatamente. É um mundo abaixo do nosso mundo. São pessoas que estão completamente excluídas do conceito de sociedade que a gente conhece, né? Não tem relação nenhuma com o mundo exterior daquela comunidade, e a ação do Um Teto para Meu País é justamente colocar essas pessoas de novo nesse ciclo de sociedade, para que a autoestima delas suba e que elas saibam que elas podem ser protagonistas do desenvolvimento delas mesmas. Não há necessidade que uma organização fique o tempo todo nessas comunidades, mas elas precisam lembrar que elas têm força suficiente para batalhar por uma melhora da sua condição de vida.
né? E esse trabalho a gente faz através da construção de casas de emergência com voluntários. A base do trabalho do Teto é voluntários universitários, né? Todo o pessoal jovem. Exatamente. É tudo assim, da minha idade, jovem, tudo. Você pode ver lá na construção. A Maria Amélia falou, não vai falar isso que é tudo assim, da sua idade nova. Poxa, mas eu sou novo também. É, isso aí. Eu falei, aí o pessoal brincando aqui, o Luciano tem 27 anos, eu falei, igual eu. Aí o pessoal já brincou. É igual você, 27 anos de rádio, né? Quer dizer, também não exagera, né, gente? Não é assim também. Não, mas o Estélio esteve lá na construção, pôde ver, participou de uma parte da construção e viu que o trabalho lá, o trabalho é pesado, né, Estélio? Trabalho pesado, gente, olha o negócio. Inclusive saiu nas TVs aí no sábado, eu vou até falar aqui, saiu até no Jornal Nacional, o evento agora desse fim de semana. Eles construíram 50 casas. Ele vai falar, o Luciano vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Foram 578 voluntários envolvidos. Começou o trabalho em que dia? Começou na quarta-feira à noite. A gente começou com a discussão do trabalho na quarta-feira à noite, nos dirigimos para as comunidades e o trabalho de construção começou na quinta-feira de manhã. E aí no sábado à noite já tinham construído e entregues 50 casas. Exatamente. Já tinham construído, entregue e pintado 50 casas em 3 comunidades. Pintado também? Pintado também. Quer dizer, então, gente, não é um voluntário que vai lá olhar ou supervisionar uma construtora. Não. Esses voluntários, eles constroem as casinhas. Eles fazem o alicerce com as próprias mãos. Eles erguem as paredes, colocam o telhado, tudo. E faz a pintura. Exatamente. Desde a fundação da casa até o último pedacinho de telhado a gente está lá. Nós vamos passar o site na internet para vocês, para os ouvintes, chegar em casa, ou quem tiver agora no computador, acessar o website, porque ali você vai ver as imagens. Tem um filme institucional lá bem interessante, não é? Tem lá tem todas as indicações, tem como ajudar. Tem os links para o plano de sócios, que é um plano de ajuda de pessoas físicas também. Vamos passar logo o endereço da internet? Claro, é www.umtetoparameupaís.org.br. umtetoparameupaís.org.br. Isso mesmo. Aí marca aí e você vai surpreender com esse trabalho dessa entidade. Porque a gente está acostumado, Luciano, nas mídias aí em geral, é notícia ruim. Claro. Coisa ruim. É desgraça aqui, que matou ali, que roubou, que não sei o que, com violência. Vamos ver uma coisa boa. Então essa é a ideia do nosso programa aqui, trazer vocês, é porque é o seguinte, tem coisas boas acontecendo no nosso país. E eu que estava falando com o Luciano no caminho, que a gente veio do escritório para cá, conversando aqui, andando aqui na Paulista. Esse movimento, um movimento desse, que no fim de semana junta 570 e poucos universitários, e não é universitário de qualquer lugar, das melhores faculdades do Brasil. Vamos citar algumas aí de exemplo. A gente trabalha com a USP, a gente trabalha com a PUC, a gente trabalha com a Mackenzie, a gente tem uma abrangência muito grande e cada ano que passa a gente está tentando fazer cada vez mais novas parcerias para trabalhar com mais universidades. Então, isso que eu comentei com o Luciano. Esse movimento, quanto mais ele crescer, mais impacto indireto ele vai causar, porque é o seguinte, vai chamar a atenção de quem deveria estar apoiando mais e fazendo mais por essa parte da população. Exatamente. Eu não vou dizer quem. Quem está ouvindo já pode imaginar quem é a nossa parte da sociedade, né, que deveria estar fazendo, ou ajudando, ou envolvido nesse tipo de ação. Então eu aqui sou um grande apoiador de vocês, o que eu puder divulgar e ajudar em todas as formas esse movimento, porque nós precisamos liderar pelo exemplo. Exatamente. Não é blá 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 que tem no Brasil. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser cacique. Mão na massa. Mão na massa, né? Então vamos lá, vamos continuar as perguntas aqui. Você quer complementar alguma coisa do que você já falou agora, não? Não, eu queria só dar uma ideia que, na verdade, essa é a primeira etapa do projeto, né? Essa construção de casas de emergência é a primeira etapa de um projeto a longo prazo. A partir de uma consolidação que a gente faz nas comunidades, nessas construções, a gente começa a trabalhar com essa comunidade em mesas de trabalho com os voluntários a longo prazo, para chegar à conclusão de qual é a solução definitiva para essas comunidades.
e depois aumentar essas parcerias para que a gente consiga entregar algo para essas comunidades e trabalhar junto com eles, culminando numa comunidade mais sustentável, em que eles consigam ter empregos, que eles consigam ter saúde, que a gente trabalhe planos de microcrédito, trabalhe educação. Então não é um projeto que simplesmente constrói casas. Essa é a primeira etapa do projeto da ONG Um Teto para o Meu País. Essas 3 etapas, a primeira, então, o próprio nome diz, é um teto para quem não tem nem isso. Exatamente. Aquela família que não tem isso. E depois eu vou descrever aqui um pouquinho daquela favela que nós estivemos, tentar descrever para a pessoa imaginar aqui do outro lado do rádio, que tipo de comunidade que está... Como é que você chega para querer incluir na sociedade, ou trabalhar a questão da pobreza, trazer essas pessoas para a sociedade, num lugar que as pessoas vivem ali, em volta do lixão ali de Carapicuíba, que provavelmente aquela comunidade deve ter surgido de pessoas que viviam do lixo. Exatamente. Provavelmente, e não é meia dúzia de pessoas. Ali, você tem esse número de quantas famílias tem ali, mais ou menos? A gente tem mais de 100 famílias vivendo ali, facilmente. Uma delas. Nessa pequena comunidade que tem ali perto do lixão. Eles vivem em cima do esgoto, né? O esgoto que eles mesmos acabam descartando ali, porque não tem saneamento nenhum. Você tem o cheiro do lixão ao lado, você tem o cheiro do esgoto, barulho do trem passando, e famílias que não vivia ali no meio, ali, debaixo de alguma lata, alguma coisa, com famílias, com crianças e tudo. Então, como é que você vai incluir? Primeira coisa é dar uma proteção física. Um teto mesmo. Um teto mesmo. Então não são casas que eles vão... As casas que eles vão construir são casas muito simples, de 18 metros quadrados, né? Isso, pré-fabricadas de madeira. Que não exigem a participação de pessoas que tenham conhecimento em construção civil. E essa é a base do nosso trabalho. É uma casa kit, né? É um kit mesmo, uma casa pré-fabricada em que a gente constrói em 2 dias. Então, em 2 dias, você tem a mudança de perspectiva de uma família, né? E no caso dessa Páscoa, de 50 famílias. Pois é, então, vamos continuar aqui com as outras perguntas aqui, ó. Vamos fazer um comparativo. A entidade começou no Chile. Você falou em 1997. Isso. E no Chile aconteceu transformações depois do trabalho da entidade. Exatamente. Então falar um pouquinho lá do Chile, o que aconteceu, e a situação aqui no Brasil, e qual a projeção que está sendo pensado aqui no Brasil, porque no Brasil o problema social é muito mais grave do que lá, porque aqui tem muito mais gente, muito mais necessidade de moradia e tudo mais. Território é muito maior, a quantidade de pessoas é muito maior. No Chile, desde 97, a gente já conseguiu implantar essa construção de casas de emergência, partir para uma fase de habilitação social, que a gente chama, que é esse processo que eu expliquei um pouquinho sobre a discussão numa mesa de trabalho com a comunidade, os voluntários do Um Teto para o Meu País, e algumas soluções foram encontradas. E a partir daí, em parceria com órgãos públicos, se construíram casas definitivas. Então, o que antes eram assentamentos e favelas, viraram bairros, na verdade. Tiveram urbanização, as pessoas agora têm um CEP, têm uma casa onde parceria com o poder público e empresas privadas viabilizaram essa solução. Então essa é uma solução que foi encontrada no Chile. Certo. Não necessariamente é a solução que vai ser encontrada em todos os países, porque, como você mesmo disse, os países têm diferença de população. Então, dentro dessa segunda etapa de trabalho que a gente faz de habilitação social e conversa com essa comunidade, trabalho junto com essa comunidade para chegar numa solução para eles, não necessariamente seja a urbanização. Pode ser, talvez, oficinas de trabalho, pode ser uma escola, uma faculdade. Isso tudo depende do envolvimento cada vez maior de todos os atores da sociedade. Para que a gente consiga uma solução definitiva, é necessário que as empresas privadas participem, é necessário que os órgãos públicos participem. Governos participem. Que o governo participe. Porque a pergunta que eu deixo no ar sempre aqui no programa, alguém pode dizer aí que um país que recolheu aos cofres públicos o ano passado 1,267 trilhões de reais de impostos a nível federal, municipal e estadual, quase 1,3 trilhões de reais, com esse montante,
tem as famílias que a gente viu lá, e a gente vê as famílias que vocês atendem nas comunidades, gente vivendo nesse submundo, um país que é um país rico, mas que mantém pessoas ali na extrema pobreza. Não tem lógica isso. E essa é a imagem que a gente passa para fora também. Não tem lógica. Somos um país rico, né? Um país cheio de recursos, país com todas as empresas interessadas em trabalhar no nosso território, mas a gente tem uma extrema pobreza que não pode passar despercebida, né? É o slogan do governo federal agora esse ano, hein? Combate à extrema pobreza. Vamos ver aí. Então é assim, eu acho que uma coisa é falar, outra coisa é colocar a mão na massa e ir lá e fazer. E conforme você falou, cada país tem uma história, tem uma necessidade. Assim como cada comunidade que vocês atendem também tem uma necessidade. Exatamente. Diferente, né? Cada comunidade que a gente trabalha em conjunto tem um perfil diferente, e isso faz parte do nosso trabalho. Conversar com essa comunidade, entender qual que é o perfil daquela comunidade e o que eles estão precisando ali naquela região. E trabalhar em conjunto. Um Teto para Meu País não trabalha para aquela comunidade, trabalha em conjunto com aquela comunidade. Todos eles têm que estar envolvidos com o nosso trabalho. Lembrando, agora às 18 horas e 23 minutos, você vê como o tempo voa aqui, temos apenas 3 minutos para encerrar, mas eu acho bom que não dá para abordar tudo no mesmo programa, porque aí ele vai ser convidado para voltar em outro programa. É só isso. Volto sempre que me chamarem. Então não vai dar tempo, o assunto é muito interessante, tem muita coisa para falar, que eu quero falar qual é o grau de interesse dos universitários, como é que as empresas podem ajudar e contribuir nisso, né? Então, tem muito assunto, mas só quero lembrar aos ouvintes que esse programa é patrocinado pela Ecovila Caminho de Abrolhos, que fica lá no extremo sul da Bahia, na cidade de Nova Viçosa. Então, esse programa que você ouve agora, Desafios do Aquecimento Global, comigo, Estélio Sol, entrevistando o Luciano Coelho, da entidade Um Teto para Meu País, que é essa entidade que trabalha com jovens universitários e constrói casas de emergência para populações em situação de extrema pobreza nas comunidades. Começou há 1 ano e pouco no Brasil. No Brasil, desde 2007, a gente já está. Então, construindo 472 casas desde então. Com as 50 casas desse fim de semana, né? Exatamente. E olha, a gente quer saber quais os planos para os próximos meses, quais são as suas metas de crescimento, e por que não usar o canal aqui do nosso programa para recrutar voluntários que queiram ajudar, participar, organizar novos grupos, doações de empresas, chamar empresários que queiram participar também. Vamos fazer isso, Luciano. Eu quero deixar aqui à disposição os microfones do nosso programa para você. Claro, para mim é perfeito. Para o Teto sempre vai agradecer esse tipo de parceria. Para a gente é muito importante que todo mundo se envolva. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho também, estão trabalhando junto com o Teto para desenvolver esse projeto. E todo mundo está convidado a participar. Numa próxima oportunidade eu passo mais detalhes de como participar. E a gente abre esse leque aí cada vez mais para combater esse sistema pobreza no país. E esse canal aqui de comunicação que a gente quer disponibilizar para vocês então, a ajuda que o empreendimento Ecovila Caminho de Abrolhos, não só isso, mas outras ajudas que a gente vai e pode fazer também, está disponibilizando aqui através da Rádio Mundial para chegar a informação do trabalho de vocês para os ouvintes da rádio. Bom, agora para fechar aqui o programa, quero que você deixe uma mensagenzinha aqui para os ouvintes, né? E depois a Maria Amélia, que está acompanhando aqui do lado, já vai fazer uma outra agenda com você para voltar aqui e continuarmos esse papo. Claro. Na verdade, a mensagem é muito clara do que eu tive a impressão nessa Páscoa, é que centenas de voluntários que nunca pensaram em participar de um projeto assim, estavam completamente emocionados no final da semana. Várias empresas que nunca patrocinaram um projeto antes, que agora estão conosco, se surpreendem com o projeto, com o resultado imediato que você vê do projeto. Então, eu acho que todos os atores do país têm que se envolver nesse projeto, têm que procurar a gente, discutir quais são as formas de ajudar, discutir quais são as formas de trabalho, porque o projeto é surpreendente e cada vez mais a gente ganha forças nesses argumentos que a gente tem dos voluntários e das empresas. Muito bom. Então, muito ótima mensagem final aqui do Luciano. Você que acompanhou aqui o programa Desafios do Aquecimento Global. Tomás, como é que está de tempo? Acabou o nosso tempo? Ah, que pena. Então é o seguinte,
Vamos repetir o site. De repente pode deixar um telefone também, quem quiser entrar em contato com a entidade. Claro. Lá direto. Então vamos lá, o site www, para você conhecer o trabalho da entidade Um Teto para Meu País. Então é www.umtetoparameupaís.org.br. Tem muita informação lá. Lá né? tem toda a informação e vocês conseguem direcionar para todas as áreas de interesse que tem Um Teto para Meu País. Tem algum telefone que você quer deixar para alguém ligar? Tem sim. É 11 3675 3287. 11 3675 3287. Conheça o trabalho através do site e tiver interesse em ajudar, né, e fazer parte em algum tipo de ajuda, você que pode ser um cidadão, um estudante, pode ser uma dona de casa ou pode ser um empresário. Exatamente. Então liga aí no telefone 011 3675 3287. Legal, gente. Obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã aqui no programa Desafios do Aquecimento Global. Amanhã, quarta-feira, às 12 horas em ponto. Grande abraço. Luciano, muito obrigado. Muito obrigado, Stélio. Um Tchau, abraço tchau. a todos.